Olá pessoal, então vamos a mais um exercício de gravitação número 16. O enunciado diz assim: mostre que a energia potencial gravitacional U em função de R igual a menos G, Mzinho e Mzão, sobre R, se reduz ao expresso usual U igual a mgh para caso de o H ser muito menor que o raio da Terra, onde H é a altura em que a massa M se encontra da superfície da Terra. Bom, esse U aqui, no caso, é o que a gente conhece de energia potencial gravitacional, que vale esse valor, sabendo que o valor da energia potencial gravitacional é dado em Joule. E esse menos aqui tem a ver com o ângulo entre a força e tal, a gente já tem vídeo sobre isso. Qualquer coisa pode dar uma olhada para entender um pouco melhor sobre a energia potencial gravitacional. Bom, ele quer saber então, ele nos pergunta, que a gente mostre que a energia potencial se reduz ao mgh. Então aqui tenho dois casos. Na superfície terrestre, a gente já viu em alguns exercícios no canal também, que a energia potencial se dá como mgh. Só que, se eu tenho uma determinada altura, certo? Por exemplo, eu vou fazer um lançamento, eu não posso mais usar esse mgh, certo? A gente já comentou isso até nessa aula de energia potencial gravitacional nesse vídeo, certo? Então, para a superfície, o H é muito menor que o raio da Terra, a gente pode usar isso. Mas se essa altura for considerável, isso aqui não é mais válido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diferença de energia potencial gravitacional para a Terra, do ponto B por ponto A. Então a gente vai fazer uma variação de energia potencial gravitacional para comparar essa energia potencial gravitacional em A e energia potencial gravitacional em B. A gente sabe como a variação é final menos inicial. Então, se eu for lançar, por exemplo, um objeto daqui, a energia final vai ser o B menos o A, certo? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu tenho uma variação de energia, certo? Energia UB menos o A, eu quero saber o valor para a gente fazer essa comparação. Bom, eu tenho que a energia potencial em B vai ser dada como menos G, Mzinho e Mzão, certo? Aqui a massa a massinha, sei lá, que eu vou lançar, por exemplo, e aqui a M é a massa do planeta, nesse caso a Terra, sobre a distância. Como essa altura aqui, percebam que essa altura é entre os centros de massa, tá? Então, a distância entre os centros de massa, quando a massa estiver aqui em B em relação à Terra, vai ser o Rzinho mais a altura, Não é só a altura, por isso que aqui, ó, eu coloquei o raio da Terra mais a altura, porque é a distância entre centros de massa, certo? Cuidado para não confundir essas distâncias. Como ele está lançado a uma determinada altura, a distância entre os centros de massa vai ser a altura que o objeto está, mais o raio da Terra. Bom, na superfície terrestre, a gente tem que a distância entre os centros de massa é o próprio raio da Terra, Se a massinha estiver aqui, essa aqui, o raio, é a própria distância que ele está. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai isolar G, Mzinho e Mzão, tá? A gente isola esse G, Mzinho e Mzão. O que a gente vai ter? Eu tenho, como esse sinal é negativo, eu estou falando de variação, eu vou passar ele multiplicando para cá. Então, vou ter mais, tá? Mais 1 aqui, sobre esse R, foi o que eu coloquei, menos. O menos é esse aqui, 1 sobre Rzinho da Terra, mais a altura, eu só ajeitei aqui. Bom, agora eu tenho que fazer esse mínimo múltiplo comum. Como eu estou falando de R mais e R mais H, são duas coisas diferentes. Para eu fazer esse mínimo múltiplo, eu vou ter que multiplicar. O mínimo múltiplo é dado pelo produto dos dois, certo? É isso aqui. Cuidado para não confundir. Por exemplo, o mínimo múltiplo é só o R+, certo? Então é o produto desses dois. Então, aí o que eu pego? Faço o MMC, divido R, esse aqui, ou posso cruzar aqui, Fiz aqui o MMC, isso aqui é tudo parte algébrica, já não é parte física, Então percebam, esse R eu posso cortar com esse R, Porque eu divido isso aqui por isso aqui, vai ficar essa parte, Divido isso aqui por isso aqui, vai sobrar só o quê? Só o R menos o R, Cortei. Então o que eu fiquei? Fiquei com G, Mzinho e Mzão, R, aplico a propriedade distributiva, multiplicando o R por R mais e o R por H. Então eu tenho esse valor aqui, certo? Então o que eu vou ter? Aqui eu só passei para outra parte da folha, certo? A gente estava com isso aqui. Eu vou colocar agora o R mais em evidência, certo? Isso aqui é tudo parte algébrica, já não é nem muita física, Então eu tenho a altura sobre o R mais em evidência, eu vou ter 1, mais altura sobre o R+, porque aqui, ó, eu tenho R mais H
certo? Se eu colocar o R mais em evidência, botei R0 em evidência, se eu multiplicar isso aqui, se eu posso cortar aqui, né? E aí vai ficar o RH, o que a gente tinha, só coloquei em evidência. Bom, se o R é muito menor que o raio da Terra, lembrando que o raio da Terra ele é da ordem de 10 na 24 quilômetros. É algo muito grande, certo? Então, se eu jogar uma altura, por exemplo, de 1 metro, uma altura de 2 metros, sei lá, até 20 metros, essa altura é muito pequena, certo? Esse valor aqui é muito pequeno de H. Então, se eu tenho um número muito pequeno, que é esse caso, a minha altura é muito pequena, sobre o raio da Terra, que é um número muito grande, isso aqui vai tender a zero. Eu vou estar dividindo um número pequeno por algo muito grande, isso aqui vai tender a zero. Então, isso aqui tendendo a zero, eu vou ter G, Mzinho, Mzão, a altura só vai ficar essa parte, o R da Terra ao quadrado. Bom, se eu sei que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é Gzão, Mzinho sobre o raio da Terra ao quadrado, certo? Eu tenho esses valores aqui, ó, G, Mzinho, raio da Terra. O que vai sobrar pra gente? Vai sobrar a massa, a massinha, certo? Do objeto que vai ser lançado, por exemplo. Aqui a gravidade, certo? Lembrando que esse R é a distância entre os centros de massa, certo? Se o centro de massa está sendo jogado da superfície para cima, certo? A distância entre o centro de massa vai ser o próprio raio da Terra. Então, o raio da Terra ao quadrado. Então, ficou isso aqui, mg, né? E a alturinha que ficou aqui, eu só multipliquei os valores. Então, a gente viu que para alturas muito menores que o raio da Terra, a expressão de energia potencial gravitacional, que é dada por essa forma que a gente já viu, ela se reduz a esse valor, né, mgh. Lembrando que a energia é dada em joule, a altura é dada em metros, gravidade e aceleração é metros por segundo ao quadrado e a massa é em quilogramas. Certo, gente? Então essa aí foi uma dedução dessa fórmula, né, um exercício mais teórico, com bastante parte algébrica e até pouca física, certo? Então nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.